Olá, queridos irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus esteja sempre com todos vocês. Hoje, quinta-feira, dia 2 de abril, estamos na quinta semana do tempo da Quaresma e meditaremos no Evangelho de São João, capítulo 8, versículos 51 a 59. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que o nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale de nada. Quem me glorifica é meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia, ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens e vistes Abraão? Jesus respondeu: em verdade, eu vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus, mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. O Evangelho de hoje, ele deixa muito claro esse discurso de Jesus no capítulo 8, e é interessante que esse capítulo também, Jesus ele usa de misericórdia por uma adúltera que ia ser apedrejada, e aqui nós percebemos que ele agora se torna alvo de apedrejamento. Nós vemos essa contradição, João trabalha muito bem com isso. E também aqui esse evangelho, o discurso de Jesus já também sinaliza aquilo que nós vimos no prólogo, que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, a sua pré-existência, Deus, Jesus, o Verbo encarnado, mas ele é Deus desde sempre e está junto do Pai desde sempre, Agora como o Verbo encarnado, aquele que tomou a nossa carne no seio da Virgem Maria. Mas Jesus é Deus sempre, desde sempre, a sua pré-existência. Isso aqui é muito claro no Evangelho de hoje. Percebemos que o Evangelho de São João, por ser o último Evangelho a ser escrito, ele já tem uma teologia muito mais elaborada, muito mais aprofundada. E João ele faz questão de marcar isso, essa realidade da divindade de Jesus não ser algo dessa realidade do Verbo encarnado, mas Jesus sempre foi Deus. Num determinado momento, ele toma a humanidade, ele se encarna e aí ele começa também a ser homem, Mas a sua pessoa, desde sempre e para sempre, é pessoa divina, e essa pessoa que tem duas naturezas. Essa é a realidade cristológica mais profunda da nossa fé. E esse evangelho ele fala dessa realidade, sinaliza que aquele que vai morrer na cruz, aquele que vai sofrer a sua paixão e morte, é Deus. É Deus, é o Verbo encarnado, mas é Deus, e irá ressuscitar para a nossa salvação. O final da Quaresma, ele intensifica essa realidade da divindade, porque quer nos lembrar essa realidade última, porque quer levar essas realidades da nossa conversão não somente para essa vida, mas, em última instância, todo o nosso movimento de mudança, de metanoia, é para nos aproximar do céu. Nós nos convertemos para o céu. Nós nos convertemos para estarmos na dinâmica da salvação. E salvação é céu. E por isso que Jesus fala dessa realidade de guardar a palavra. Guardar a palavra jamais verá a morte. E aqui entendamos que Jesus aqui não está falando de uma morte física, mas da morte da alma, da morte espiritual. Porque o guardar a palavra, ele próprio é a palavra, está nele, por mais que tenhamos morte e até morte física,
nós continuaremos viver eternamente. E isso é muito interessante porque quando ele traz a figura de Abraão, ele fala de Abraão como se Abraão estivesse vivo. Não como se Abraão fosse um antepassado, mas como se o Abraão, ele viu o meu dia e rejubilou. Ele fala numa realidade de vivacidade de Abraão, como se Abraão fosse uma testemunha viva, porque Abraão foi aquele que guardou a palavra do Senhor. Por isso, queridos irmãos, amadas irmãs, esse tempo da Quaresma, ele nos ensina a voltar aos trilhos da nossa vida para aquilo que de fato irá nos dar vida, que é a eternidade, que é a vida eterna. Que a nossa esperança possa estar orientada para aquilo que não passa. Por isso, peçamos ao Senhor essa graça, guardando a palavra, orientemos a nossa vida para a vida em Deus, para a vida de Deus, que em última instância é aquilo que nos dá plenitude. Deus te abençoe. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.